Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 5 do livro Conselhos para a Igreja. Nós lemos assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus requer que confessemos nossos pecados e perante Ele humilhemos o coração. Devemos, porém, ao mesmo tempo ter confiança nele como um terno Pai, que não abandona aqueles que nele põem a confiança. Muitos de nós andam pela vista e não pela fé. Cremos nas coisas que se veem, mas não avaliamos as preciosas promessas que nos são dadas da palavra de Deus. E, no entanto, não podemos desonrar a Deus mais decididamente do que mostrando que desconfiamos do que Ele diz, de pormos em dúvida se o Senhor é sincero para conosco e nos está enganando. Deus não se desanima conosco por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender o seu Espírito, mas quando nos arrependemos e vamos ter com Ele com o coração contrito, Ele não nos faz voltar. Há empecilhos a serem removidos. Sentimentos errados estão sendo acariciados. E tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados devem ser confessados. Tem de haver mais profunda obra de graça no coração. Os que se sentem fracos e desanimados podem tornar-se fortes varões de Deus e fazer nobre trabalho pelo Mestre. Devem, porém, trabalhar de um ponto de vista elevado. Não devem ser influenciados por quaisquer motivos egoístas. Temos de aprender na escola de Cristo. Coisa alguma, senão a sua justiça, pode dar-nos direito a uma única das bênçãos do conceito da graça. Por muito tempo desejamos e procuramos obter essas bênçãos, mas não recebemos porque temos acariciado a ideia de que poderíamos fazer alguma coisa para nos tornar dignos delas. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que a nossa própria graça e méritos nos salvem. A graça de Cristo é a nossa única esperança de salvação. Por meio do seu profeta, promete o Senhor: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Temos de crer na clara promessa, e não aceitar os sentimentos em lugar da fé. Quando confiamos plenamente em Deus, quando nos apoiamos nos méritos de Jesus como Salvador, que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Olhamos para nós mesmos como se tivéssemos poder para nos salvar. Mas Jesus morreu por nós, porque somos incapazes de isso fazer. Nele está nossa esperança, nossa justificação, nossa justiça. Não devemos ficar desanimados, temendo não termos um Salvador, ou que Ele não tenha pensamentos de misericórdia para conosco. Agora mesmo está Ele prosseguindo em sua obra em nosso favor, convidando-nos para nos chegarmos a Ele em nosso desamparo e sermos salvos. Desonramo-lo por nossa incredulidade. Com pouca confiança depositamos naquele que é capaz de nos salvar perfeitamente e que nos deu toda a prova de seu grande amor. Meus irmãos, porventura esperais que vosso mérito vos recomende ao favor de Deus, pensando que tendes de estar isentos de pecado, antes de poder confiar em seu poder para salvar?
Se esta é a luta que se processa em vosso espírito, receio que não haveis de obter força, desanimando-vos afinal. No deserto, quando o Senhor permitiu que serpentes venenosas picassem os rebeldes israelitas, Moisés foi instruído a levantar uma serpente ardente e ordenar a todos os feridos que olhassem para ela, a fim de viverem. Muitos, porém, não viram auxílio nesse remédio designado pelo céu. Os mortos e moribundos rodeavam-nos por toda parte, e bem sabiam que, sem o auxílio divino, sua sorte estava selada. Mas lamentavam seus ferimentos, suas dores e morte certa, até que se lhes esvaíssem as forças, e os olhos se tornavam vidrados, quando podiam ter recebido cura instantânea. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se sois conscientes de vossos pecados, não dediqueis todas as vossas faculdades a lamentá-los, mas olhai e vivei. Jesus é nosso único Salvador, e embora milhões de pessoas há que carecem de cura, rejeitem a misericórdia por ele oferecida. Ninguém que confie em seus méritos será deixado a perecer. Conquanto reconheçamos nosso estado de desamparo sem Cristo, não nos devemos desanimar. Devemos confiar no Salvador crucificado e ressurreto. Pobre alma, desanimada e ferida do pecado, olha e vive. Jesus empenhou sua palavra. Ele salvará a todos os que se chegarem a ele. Vinde a Jesus e tereis descanso e paz. Podeis ter agora mesmo essa bênção. Satanás sugere que sois desamparados, que não podeis abençoar a vós mesmos. É verdade, sois desamparados, mas exaltai a Jesus diante dele. Tenho um Salvador ressurgido, nele confio, e ele nunca permitirá que eu seja confundido. Em seu nome triunfarei. Ele é a minha justiça e minha coroa de glória. Que ninguém aqui julgue que seu caso seja sem esperança, porque não é. Podeis ver que sois pecadores e estáis arruinados. Mas é justamente por esse motivo que precisais de um Salvador. Se tendes pecados a confessar, não percais tempo. Esses momentos são ouro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Pois Jesus o prometeu. Precioso Salvador, seus braços estão abertos para receber-nos, e seu grande coração de amor está à espera para nos abençoar. Alguns parecem julgar que têm de estar sob prova, devendo demonstrar ao Senhor que estão reformados antes de poder invocar suas bênçãos. Mas estes podem reclamar a bênção agora mesmo. Precisam de sua graça, do Espírito de Cristo, para serem ajudados em suas fraquezas. Ou, do contrário, não podem formar um caráter cristão. Jesus tem prazer em que o procuremos da maneira como estamos, pecadores, desamparados e dependentes. Quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito para conduzi-los ao lar prometido, as pessoas que foram libertas do cativeiro imaginaram que a viagem seria rápida, que a jornada logo terminaria, que em breve estariam numa terra maravilhosa que mana leite e mel. Mas esta não foi a realidade. Tiveram uma longa jornada de peregrinação por lugares áridos pelo meio do deserto. Enfrentaram situações de perigo e provação. A sua fé foi testada em todos os sentidos. É verdade que a jornada se alongou pela incredulidade, pela dureza de coração, pela dificuldade de as pessoas confiarem nas promessas de Deus.
na realidade de que Deus estava os guiando e cuidando deles. No seu desalento, muitos desanimaram da fé. Muitos sentiram saudades do Egito. Muitos sentiram vontade de voltar para trás. Se tornaram cansados, desalentados. Não imaginavam uma vida tão longa de caminhada no meio de um lugar tão árido, tão hostil. Conosco hoje não é diferente. Nós estamos marchando para a casa do Pai. Esse mundo não é o nosso lugar de destino. É um deserto, cheio de perigos, de atrocidades, de agruras, mas é o caminho pelo qual temos de passar antes de chegarmos em casa. A jornada muitas vezes é tão difícil que alguns de nós desanimam, sentem-se cansados, perdem a confiança, perdem de vista o fato de que nesta jornada o Senhor vai à nossa frente, com a sua vara e com o seu cajado para nos consolar e dirigir. Deus está nos conduzindo nesta jornada. Ele cuida de nós. Não precisamos chegar em casa para recebermos o cumprimento da promessa da presença de Deus conosco. Deus está com cada um de nós, mesmo aqui, no meio do deserto. Deus provê para nós tudo o que nos é necessário. Assim como para o povo do passado, não faltou o pão, não faltou a água, não faltou a roupa para vestirem, não faltou o calçado para os seus pés, não faltou tudo aquilo que necessitavam. Deus hoje provê para nós em todas as nossas necessidades e urgências. Cada bênção que você recebe é um milagre de Deus. É uma demonstração de que Deus está cuidando de você, de que Deus está provendo para você. Nas nossas angústias pessoais, quando clamamos ao Senhor, Ele nos abraça e os seus milagres se renovam sobre a nossa vida. É uma pena que muitas vezes percamos de vista esta visão de Jesus. Olhamos ao longo do caminho que ficou para trás e, ao vermos as pegadas da areia, julgamos que estamos caminhando sozinhos, quando, na verdade, Deus está nos conduzindo no colo. Olhamos para nós mesmos e nos julgamos pequenos, falhos e merecedores da graça de Deus. Julgamos que o Senhor desistiu de nós, que não há saída, que não há esperança, que não há possibilidade de vitória. Mas isso não é verdade. Para todo pecador existe promessa de salvação. Para toda miséria existe remédio. Para toda enfermidade existe cura. Para toda situação de desespero existe uma palavra de esperança e uma promessa de renovação. Deus não desistiu de nós. Deus continua nos amando, apesar de nossas fraquezas e dúvidas. Deus continua cuidando de nós, a despeito de nosso cansaço e desânimo. A promessa de Deus não mudou. Ele ainda deseja introduzi-nos na terra prometida. E Ele fará isso sem dúvida alguma, se nele continuarmos confiando. É verdade que muitas vezes temos prometido fidelidade e falhado no nosso compromisso de fé. É verdade que muitas vezes as dúvidas têm assaltado o nosso coração. É verdade que nós mesmos não temos nada para oferecer. É verdade que se dependemos da nossa justiça, nós estamos perdidos, completamente desesperançados. Mas a nossa esperança não é a nossa justiça. A nossa certeza é que Jesus é o nosso Salvador. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa salvação. Ele é a certeza do cumprimento de todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. Ele é a garantia que, a despeito de todas as falhas que temos cometido, de todas as imperfeições que se acumulam em nós, de todos os erros que marcam a nossa história, de todos os momentos de fraqueza e de falta de fé que temos demonstrado, a vitória ainda é certa, a promessa ainda é verdadeira, ainda existe a certeza de que os seus planos se cumprirão em nossa vida. Deus não nos tirou do Egito para nos abandonar
no meio do deserto. Deus está nos conduzindo para a sua casa e vai nos introduzir ali com toda certeza. É o seu nome, o seu caráter que está empenhado nisso. Deus não desonrará o seu nome, nos abandonando no meio das nossas lutas e agruras aqui. Eu não sei as circunstâncias da sua vida nesse momento. Eu não sei que tristezas tomam conta do seu coração. Eu não sei quais são os seus sentimentos, quais são as suas dúvidas, as suas desesperanças, as suas crises. Eu não sei qual é o tamanho do seu sentimento de desamparo. Eu não sei qual é a força da sua fé, ou quão grande é o desânimo que você possa porventura estar enfrentando agora. Mas eu posso te garantir, Cristo é a garantia de vitória. Cristo é a garantia de salvação. Cristo é a garantia de bênção. Cristo é a garantia de que a sua vida não está sendo vivida em vão. Cristo é a certeza de que, embora a jornada pelo deserto pareça tão longa, tão árida, nós estejamos com os pés feridos, com os braços cansados, com o nosso coração desanimado por tantas circunstâncias contrárias, Jesus ainda cuida de nós. Jesus ainda nos abençoa. Jesus ainda nos dirige. Jesus ainda vai à nossa frente. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar. Eu não sei quanto tempo de vida o Senhor ainda nos concederá aqui. Mas uma coisa eu sei. Ele nos ama, nos abraça. Nós somos o seu maior tesouro. Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Eu não entendo os seus desígnios, não entendo o seu tempo, não entendo o seu propósito. Mas assim como Jó, eu posso afirmar, eu sei em quem eu creio. E eu sei que esse Deus em quem eu creio, a despeito de tudo aquilo que possa estar me ocorrendo agora, é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei e posso afirmar com toda certeza de que o Senhor não me conduziu até aqui para me deixar perecer no meio do deserto. Que essa certeza encha o nosso coração de paz, de alegria e de esperança no dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.